Bem-vindo à Universidade IDEX. Neste vídeo você irá conhecer tudo sobre rastreabilidade de peças com o sistema PECLAVE. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula anterior nós vimos os parâmetros até a aba LabSoft. Vamos dar prosseguimento. Aqui na aba Flexibilidade, é onde a gente flexibiliza as nomenclaturas aqui do sistema. Então, nessa primeira janela aqui, você tem aqui as palavras box, gaveta. Aquelas que você não utilizar, você pode flexibilizar para poder aproveitar para uma outra situação. Então, uma lavanderia hospitalar, por exemplo, não utiliza cadastro de funcionários, mas eles utilizam cadastro de setor. Então, a gente muda aqui, a palavra funcionário, originalmente ele vem escrito funcionário aqui, tá? E a abreviação FUNT, tá? Eu mudei, não quero mais chamar de funcionário, eu vou chamar de setor. Então, se você vier aqui, cadastro de setor, vou acrescentar esse S aqui, fica meio estranho, mas é assim mesmo, tá? É bom porque pelo menos você sabe que é cadastro de setor. Se fosse escrito a palavra funcionário aqui, isso não faria sentido dentro de um hospital, tá? Então, a flexibilização serve para dar sentido a esses cadastros aí dentro da realidade do cliente, tá? O código de barras, quando você vai gerar código de barras, você indica aqui quantos caracteres você quer nesse código de barras, geralmente é 8 que utiliza, tá? E se aloca zeros ou não. No meu caso aqui, eu deixei desmarcado para cadastrar as peças porque eu estou passando pelo teclado, né? Então, eu tenho que ficar digitando no teclado para poder fazer as simulações. Mas, geralmente, a gente cadastra assim, com 8 caracteres, o código de barras, e aloca os zeros, que é para ele preencher o campo completo, tá? Para que o código de barras seja completo, tá? Para fazer a leitura. O hash ID, a tag de RFID, por exemplo, somente a questão de curiosidade, tá? Ele tem 20 caracteres, tá ok? E tem alguns códigos de barra que também são 10, tá? Então, depende do fornecedor do código de barras, tá bom? Aqui você vai colocar o número de caracteres da etiqueta, tanto fornecida, já impressa, quanto para aquelas que você vai imprimir a partir do sistema, tá? Então, tem que ter o mesmo número de caracteres, seja daquela que já veio pronta do fornecedor, da gráfica, ou daquela que você vai produzir. RFID. Ativa a leitura da RFID. Se for uma lavanderia que vai estar conectada a um portal, né, se esse computador aqui, onde eu tenho o sistema instalado, é uma estação, ele estiver conectado a um portal de RFID, a captura, o método de captura vai ser pelo RFID, eu tenho que marcar essa opção. E quando eu marco, ele abre, né, ele cria uma nova aba aqui, chamada RFID, para a gente poder fazer a configuração. Isso nós vamos ver mais tarde, tá? Usuário abaixo do supervisor, libera menu lote, libera relatório inventário. Isso aqui já indica por si só o que significa. Cadastro de funcionário, numeração automática, controle de uniforme, relatórios, se grava os relatórios. Cada vez que você gera um relatório, você pode deixar marcado para gravar, tá? Tem algumas coisinhas que sobrecarregam mais e não são necessárias. Se for necessário, deixe em sim. Se não é necessário, deixe em não. Tá? Botões flexíveis. Aqui você ativa ou desativa. Se eu desativar, ele vai assumir o padrão, tá? Ele vai assumir o padrão dos botões. Então, desativo, dou OK. E aí, quando eu sair do sistema e voltar, ele vai estar com o nome padrão, como ele vem, original, tá? Nativo dele. Se eu ativar, aí ele assume a nomenclatura personalizada. Por acaso aqui, a personalização está o mesmo nome padrão, tá? Mas você pode ter lavanderias que mudam, por exemplo, tá? Como eu falei, saída, por exemplo. Tem muita lavanderia hospitalar que utiliza como área suja. A saída é área suja, porque o hospital, na lavanderia hospitalar, seria a área limpa, a saída, né? Está entregando a roupa limpa. Já no hospital, não. No hospital, a saída é a área suja. Então, você cria os setores. A área suja e produção seria área limpa, tá? Dependendo do ponto de vista do hospital ou da lavanderia. Redefinir padrões, ele volta aqui, isso daqui é o padrão do botão, tá? O botão funciona dessa maneira, né, como padrão.
Integração Keep. É sempre atento para isso, tá marcado ou não, tá? Só marca se utilizar o aplicativo Keep, tá? É o aplicativo mobile que tem integração. Porque uma vez que você marcou, isso aqui independe de gerenciador, de qualquer coisa. A integração é automática. Se eu marcar aqui e der OK, ele já está integrado ao Keep. Basta ter o Keep configurado, tá? Se tiver o cliente tiver o aplicativo Keep configurado direitinho, vinculado, o sistema automaticamente, quando você marca aqui, ele passa a fazer uma varredura da nuvem, tá? Então, só marca se tiver o Keep configurado. Se não tiver, não marca, porque mesmo que você não tenha o Keep configurado, ele vai fazer uma varredura. O que isso significa? O sistema vai ficar lento, tá? Sempre quando você abrir o sistema, ele vai iniciar uma varredura. E dependendo da internet, da conexão com o servidor, na nuvem, você vai ver que ele vai ficar travado. Às vezes fica até aqui não respondendo por algum tempo. Tem que guardar alguns segundos, tá? Dependendo do tráfego, como esteja, pode demorar até vários segundos. Então, sempre mantenha essa integração desmarcada, tá? Só marca se utilizar o Keep. A mesma coisa é o oposto, né? Se você, o cliente é um usuário do Keep, não está sincronizando, os lançamentos do Keep não estão chegando, dá uma olhada aqui, que provavelmente está desmarcado. Você precisa marcar para poder integrar, tá? E como falei, tá? Anteriormente, vocês ainda vão ter matéria sobre o Keep, sobre o aplicativo, mas já adiantando, tá? A integração do Keep requer simplesmente marcar essa opção, tá? Ele conecta via API automaticamente, sem depender de qualquer outra ferramenta, diferente do mobilágio. Você que já tem experiência com mobilágio, não sabe que precisa do gerenciador aberto, né? A execução do gerenciador periódico, então aquele processo, né? Vínculo do Mac, do computador. Aqui não, aqui você marcou, ele está rodando, tá bom? Aba lançamento, né? Agora vem umas personalizações aqui do sistema, né? Aqui é que eu indico, né? Lembra que eu falei para vocês que eu ocultei alguns botões? Ó, eu vou fazer eles aparecerem novamente, ó. Estoque funcionário, vou dar OK. Aí apareceu aqui, ó, estoque e funcionário, que no caso a gente chama de setor, tá? Apareceu. Então esse primeiro parâmetro ali de lançamento é para isso, para fazer ele surgirem os botões. Tem até 4 botões para a gente colocar ali no sistema, tá? Botão de estação, tá? De operação. O ideal é que tenha entrada e saída, tá? Aí você pergunta, por exemplo, no hospital, cara, no hospital eu tenho 17 setores. Como é que eu vou poder atender 17 setores se eu só tenho 4 botões aqui no sistema? Né? Isso aqui são os setores. Não, não são os setores, tá? Aqui é a posição de estação, tá? Os setores você vai cadastrar lá nos setores, no caso do hospital. Então você pode cadastrar uma infinidade. Pode ter quantos setores quiser. Aqui, ó, cadastro de setor, eu coloco quem é o cliente, e aí eu posso cadastrar quantos setores eu quiser. E aí, na estação de operação, você vai distribuir para os setores que você quiser. Entendeu? Então, eu vou ter aqui a estação saída, vou abrir um lote, distribuindo para o setor que eu desejar, dando saída. O ideal é que tenha o mínimo necessário, tá? Que sejam dois setores aqui, tá? Duas estações de operação, tá? Até porque você precisa ter um portal conectado, seja um leitor de código de barras ou um portal de RFID, tá? Em cada dessas estações. Pede origem, você marca quando você quer que peça a origem do lote de importação, tá? Então, você marca essa opção aqui, por exemplo, na saída. Toda vez que eu lançar um lote de saída, o sistema vai me perguntar qual é o lote de origem. Então, ó, vamos lá, eu vou desmarcar estoque funcionário, vamos deixar produção e saída. Eu abri um lote de produção, passei todas as peças, está entrando na lavanderia essas peças, 200 peças. Abri um lote de produção e baixei, é o lote número 1. Tá? No lote de saída, quando a roupa vai passar no processo, na hora que ela for ser entregue, for ser enviada para o cliente, eu vou abrir um lote de saída, né? Aí o lote de saída vai perguntar
qual é a origem. Qual é o número do lote de origem? É o lote número 1 que eu lancei na produção. Então, se no lote número 1 eu baixei com 100 peças, o sistema automaticamente, quando eu informei que o lote de origem é o 1, ele sabe que tem 100 peças e sabe exatamente quais são as 100 peças que vieram na entrada, tá? Então, você vai passar as peças normalmente. Se você for efetuar a baixa dele faltando 2 peças, o sistema vai te dar um alerta. Opa, estão faltando 2 peças. Como é que ele sabe? Porque ele vinculou a origem. A origem são 100 peças, não podem sair 98, tá? Até pode sair, porém, vai sair com irregularidade. Aí tem que chamar o responsável para poder fazer a baixa. E aí esse parâmetro aqui é que vai gerenciar isso. Você baixa o lote de saída com irregularidade ou não, tá? Se eu não tiver marcado esse parâmetro aqui, ele não permite isso. Ele só vai poder fechar esse lote de saída que está vinculado ao lote 1 quando as 100 peças que entraram estiverem incluídas no lote de saída, senão não vai baixar. Para baixar, você tem que ter esse parâmetro marcado aqui. Vamos em opções de lote aqui. Carrega peso automático, é para utilizar junto à balança. Realiza a procura de lote de origem. Ele procura o lote de origem pela peça. Então, ele pede a peça, aí você passa a primeira peça, ele te diz, às vezes você não sabe, né? O ideal é você, geralmente, observar os lotes aqui, tá? Então, aqui, ó, lote 40, o último lote foi um lote de produção, número 43. Quando for fazer a saída, eu indico o lote de origem 43. Beleza, tá? Mas se você não souber e não quiser entrar no menu lote, você pode procurar o lote por aqui. Realiza a procura do lote de origem. Que aí, quando você for abrir o lote de saída, ele vai perguntar, né? Vai pedir para você passar uma peça, né? Você não sabe de cabeça qual é o lote, passa uma peça e automaticamente o sistema identifica, opa, essa peça passou no lote tal. E aí já associa o lote, tá? Desbloqueia tipo de entrada. Tipo de entrada, quando você desbloqueia, é para abertura de lote, tá? Vamos clicar aqui em saída. Aí tem aqui, ó, o tipo de entrada. É isso aqui, ó. Tá? Então, às vezes, vocês também utilizam. Isso aqui tem lavanderia que utiliza esse campo aqui. E aí muda. Quer dizer, não vai estar por padrão delivery, entregar, retirar, né? Vai utilizar de outra forma, né? E uma vez que desbloqueie, você consegue fazer essa seleção aqui. Se ele tiver bloqueado, isso daqui fica inibido, tá? E aí ele vai assumir o padrão aqui do tipo de entrada. Pergunta sempre a confirmação, sim, é aquela última pergunta, né? Confirma, né? Confirma a baixa do lote, enfim. Bloqueia lançamento com funcionário diverso. Se você clicar em bloqueio, você só vai poder abrir lote por funcionário, tá? Abrir um lote para um funcionário, tem que baixar o lote se você quiser lançar outro funcionário, tá? Então não deixa marcado essa opção se não quiser que isso aconteça. A mesma coisa de baixo, que é com cliente diverso. Então bloqueia o lançamento com cliente diverso, né? Enfim, a mesma coisa. Se eu clicar em bloqueio, é até legal para você, para uma lavanderia que passa peças de vários clientes, porque assim vai ter aquele alerta, né? Caso passe uma peça de um outro cliente, o sistema alerta. Opa, essa peça não pertence a esse cliente, porque ele não permite o lançamento com cliente diverso. Solicita peso automático na baixa, tá? Então você pode carregar o peso automático na abertura do lote e o peso automático na baixa do lote. E aí entrou sujo 100 quilos, saiu limpo 98 quilos. Enfim. Procura o lote de origem pela peça. Na verdade, é esse que eu mostrei aqui. Esse aqui é procura o lote de origem, é você fazer uma busca nos lotes que estão em aberto, tá? E o daqui é aquele que eu falei, que você coloca o código da peça, uma peça, e ele detecta, tá? Desbloqueia funcionário, isso aqui é utilizado por hospitalar. Lavanderia industrial EPI não utiliza isso daqui, porque o campo funcionário tem que estar, rígido, é rigoroso, tá? Agora, na lavanderia hoteleira,
isso precisa estar desbloqueado, que é para você poder selecionar, seria o setor, né? Então, se eu tivesse salvo ali aquele parâmetro desmarcado, isso daqui ficaria inibido também, tá? E aí eu não poderia mudar o setor, tá? Então, lavanderia industrial, que lava uniformes, fica inibido, tá? Lavanderia hoteleira, não. Fica liberado para você poder selecionar aqui o setor, que no caso seria o funcionário. Continuando aqui, bloqueia lote sem cliente, é o que está dizendo aqui. Ele bloqueia você lançar um lote sem colocar quem é o cliente, tá? Baixa o lote com irregularidade, é o que eu já falei anteriormente. Lançamento por coletor sem fio, se permite, habilita o lançamento por coletor sem fio. Vida útil, aqui é para você definir o padrão do alerta de vida útil. Então, qual é o padrão da classificação, né, que você vai definir como padrão. A mesma coisa do avaliação de estado, né, a gente coloca ali o ciclo de lavagem na peça, no cadastro, e aí você, por exemplo, se eu coloquei no cadastro da peça que a cada 5 ciclos de lavagem eu quero que seja feito um alerta, emitido um alerta, eu vou dizer quem é responsável e o código, né, a avaliação aqui. É para definir os padrões, tá? Bloqueia a peça no mesmo lote. Passar a mesma peça 2 vezes no mesmo lote. É melhor ficar bloqueado, porque pode dar dor de cabeça, né? Você abriu um lote, passei uma peça e por engano a peça voltou ali na minha mão, eu passei ela de novo. Se tiver marcado o bloqueio, o sistema vai dar um alerta. Opa, não pode. Bloqueia lançamento em 2 lotes do mesmo tipo no dia. Esse aqui o ideal é não ficar bloqueado, porque a roupa pode retornar. Então, quer dizer, se as peças passaram num lote hoje, se estiver marcado aqui, e essas peças forem para o cliente e voltarem, eu não vou poder dar entrada hoje, só poderia dar entrada amanhã. Entendeu? Então, bloqueia no mesmo dia. Tá? Troca funcionário pelo lote. Também fica marcado no caso de hospitalar. Tá? Por quê? O lote, ele é fixo, tá? Então, desbloqueia tipo de entrada e desbloqueia funcionário. Vamos salvar. O lote, você vê que os dois estão inibidos, tá? E o lote aqui é fixo. Se for uniforme, tem que ser fixo. Se for hospital, eu tenho que mudar o funcionário, né? No caso, o setor. Eu estou mandando essa peça, ela era originalmente da governança e eu estou mandando para outro setor. Lembra que quando você cadastra a peça, você vem aqui no cadastro de peça, você cadastra num setor especificamente, né? Você indica o setor que você está cadastrando. Ó. Essa peça originalmente foi cadastrada no setor governança, porque quando é utilizado para uniforme, isso aqui não é setor, isso aqui é funcionário. E a peça número 8, né, que é um lençol casal, pertence ao funcionário Vanderlei, por exemplo. Então, isso daqui é fixo, tá? Só que quando você utiliza setor na lavanderia hospitalar ou no hospital, você precisa que isso daqui alterne. Então, essa peça foi originalmente cadastrada no setor 1, governança, porém, a cada lote, eu quero que ele mude. Ou agora ele vai sair do setor 1 e vai para outro setor. E aí, para mudar, para que haja essa mudança, ele tem que estar com isso daqui marcado. Troca funcionário pelo lote. Tá? Isso tem que estar habilitado, principalmente lavanderias hospitalares e hospitais. Tá? Tem que estar habilitado esse e o desbloqueio funcionário. É para você poder alternar o campo funcionário, que é utilizado como setor nesses casos. Utilização para advertência é um arquivo de áudio que tem dentro do banco de dados que ele executa. Então, se tiver um alto-falante lá no cliente, o que é bem legal que tenha, tá? Na estação. Porque aí, tendo o alto-falante, ele dá um alerta. Então, toda vez que você tiver uma advertência, ele emite um alerta sonoro, um boom, uma explosão. Tá? Isso é muito útil, tá? Baixa manutenção automática do lançamento. Manutenção é aqui, ó. Você vai cadastrar aqui uma peça para manutenção, tá? Então, aquele parâmetro lá faz com que você lance uma peça em manutenção. Eu vou tirar ela para manutenção, ó. Vou incluir o código da peça número 7.
Tá aqui, ó. Vou colocar a classificação de manutenção, ela vai para costura, e eu coloco a observação que eu quiser e dou OK, tá? Se eu fizer esse lançamento e tiver marcado aquele parâmetro, ele já vai baixado, ele já fica branco. Senão, ele vai ficar amarelo em manutenção, e você vai ter que vir aqui manualmente baixar, tá? Então, aquele parâmetro vai fazer com que ele já entre baixado, se você não quiser controlar isso, tá? Se esse parâmetro estiver desmarcado, ele entra como em aberto e a pessoa tem que controlar, né, para poder voltar, né? Porque ela sai de circulação, fica em manutenção e vai voltar quando estiver pronta, tá? Então, você teria que dar baixa posteriormente. Aqui, assim, ele já vai baixado para poder... ele vai tirar para manutenção, mas ele ainda pode entrar no ciclo sem precisar da ação de ninguém. Cadastra peça sem funcionário, né? Como propriamente diz aí, né? Cadastra peça sem colocar o funcionário. Você pode cadastrar aqui a peça, ó. Peça do setor. Se tiver marcado aquele parâmetro, eu vou poder cadastrar um setor, vou cadastrar uma peça aqui, sem obrigatoriamente ter que informar o setor. Porque se eu não colocar o setor sem marcar aquele parâmetro, quando eu der OK, ele vai dizer que está bloqueado aqui, tá? Ó. Quando você não coloca uma informação, ele indica logo que está bloqueado. Você tem que dar F10 no teclado para sair, tá? Então é isso. Se você tiver marcado essa opção, você pode cadastrar a peça sem vincular ao funcionário ou setor, tá bom? Impressões. A impressora padrão, geralmente é uma impressora jato de tinta, a impressora padrão do relatório, tá? Então, sempre deixa uma impressora jato de tinta, ou ainda que não tenha, por exemplo, aqui no meu caso, PDF Creator. Por quê? Ele assume um formato A4, um formato de relatório. Então, quando você tirar os relatórios, ele vai estar no formato ideal. Se você colocar aqui uma impressora de etiqueta, por exemplo, né? Vou colocar uma impressora, uma Epson, né? Uma Epson de cupom. Você vai tirar os relatórios e ele vai visualizar todo fora do conforme, tá? Então, aqui tem que ser uma impressora com formato de relatório, tá bom? Lançamento. No caso aqui, ele não faz lançamento de tickets, né? Quem faz é o Lovesoft. O lançamento aqui é o lançamento da baixa do lote. Você passou o lote, baixou, ele gera um relatório. Então, como ele é em formato de relatório, repete aqui a mesma questão, né? Uma impressora de relatório, tá bom? Imprimir o recibo do lote. Então, quando você baixa o lote, você quer imprimir, aí você marca aqui que aí ele vai direto para a impressora, tá bom? Geralmente deixa desmarcado. Se você vê que está baixando o lote, está dando uma mensagem de erro, é porque isso daqui está marcado. Vem aqui e desmarca. Relatório de fechamento do lote, né? Aí aqui você diz o formato que você quer esse relatório, tá? Quando você fecha o lote, ele gera um relatório, né? Qual é o formato que você quer esse relatório? Aí você diz aqui se eu quero que não exiba o relatório, então eu quero sintético por produto, analítico por agrupamento, né? Qual tipo de agrupamento que você vai querer? Se você selecionar o agrupamento, qual tipo de agrupamento? Eu quero agrupado por funcionário. Uma lavanderia industrial de uniformes é fantástico. E para a lavanderia hoteleira também, lembrando que funcionário é o setor na lavanderia hoteleira. Então, se você quiser o agrupado, o relatório da baixa de lote agrupado por setor, o que é muito interessante para eles, aí você faz isso daqui, ó. Muda isso daqui, tá ok? E aqui você coloca a ordenação. Quero que ordene por produto, né? Ordena pelo código do funcionário ou do setor, enfim, tá? E imprime por funcionário, que aí ele separa em páginas, tá? Isso aí, ok? Esses usuários aqui é pouco utilizado, tá? É quando você quer vincular um usuário a um cliente. Então, por exemplo, a lavanderia, quando ela vai compartilhar o banco de dados dela com um cliente, então imagina, não é muito mais utilizado isso, tá? Mas imagina que você, a lavanderia hospitalar, vai colocar lá no hospital um terminal, tá? Para que no hospital eles acessem o sistema e façam lançamentos dentro do sistema. Como é que eu vou fornecer esse sistema lá para o hospital X
se dentro do banco de dados da lavanderia você tem cadastro de diversos clientes, diversos outros hospitais, né? Então você cria um usuário e vincula ele ao cliente, né? Eu coloco aqui quem é o usuário e coloco quem é o cliente, ó. A Ana Luísa do Hotel Dubai. Quando eu confirmar, ele vai vincular aqui. Então, sempre quando a Ana Luísa fizer login no sistema, somente o cliente Hotel Dubai vai aparecer para ela. Não corre o risco dela, da Ana Luísa, ver informações do Sheraton, do Otton, né, de nenhum outro cliente. Tá bom? Então, aqui você cria o vínculo do usuário, quando você vai fornecer um acesso exclusivo. Tá ok? E esses são os parâmetros do sistema. Por hoje é só, e na próxima aula nós começamos a estudar a operação do sistema. Te vejo na próxima aula.